de verdadeiro arrependimento, como a Bíblia requer. Isso envolve algumas atitudes, e eu quero mencionar algumas delas aqui. Primeiro, nós temos que mudar de pensamento com relação ao pecado. É esse o sentido das palavras que são usadas na Bíblia para arrependimento. Tem várias, a principal é o verbo metanoel, que significa uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Antes você achava que você estava bem, que o pecado era uma coisa normal, que você não era tão ruim assim, que Deus não ia punir você e que você não estava no estado de perigo diante de Deus por causa dos seus pecados. O arrependimento é quando você muda de mente, você muda de compreensão, você percebe que o que você está fazendo de fato é uma afronta a Deus, que esse Deus é um Deus santo, zeloso e justo e que Ele é poderoso para fazer você ficar infeliz e sofrer eternidade afora. E por isso, porque você entendeu isso, agora você tem a disposição de mudar as suas atitudes. Mas primeiro tem que haver uma compreensão. Uma pessoa que é convencida contra a sua vontade ainda tem a mesma opinião anterior. Mas tem que começar aqui. O arrependimento começa aqui, quando você entende que você é um pecador, que o que você está fazendo ofende a Deus, que Deus é poderoso para castigar você, para fazê-lo infeliz a eternidade afora, e que se Ele fizer isso, Ele está sendo justo, não é injustiça dele, que você merece esse tipo de coisa. Então o arrependimento começa com essa, é o que a gente chama de convicção de pecado. Você está convicto de que você é um pecador. Você está convicto de que você merece o castigo de Deus. Você está convencido de que Deus é justo se Ele castigar você. Então, essa é uma atitude que caracteriza a pessoa que está realmente arrependida. A segunda coisa, primeiro, a mudança de mente, ela é seguida por uma tristeza profunda pelo pecado cometido. É seguida por uma tristeza pelo pecado cometido. Nós deveríamos sentir mais tristeza pelos nossos pecados, mas a gente vê pouca gente chorando hoje por causa dos seus pecados. A gente vê gente chorando por causa de perda pessoal, dos problemas pessoais, de aflições presentes, frustrações na vida, desentendimentos, receios, mas tristeza pelo pecado. A pessoa tem tristeza verdadeira, genuína, daquilo que ela fez. Isso nem sempre nós encontramos. É uma pena, porque nós deveríamos sentir isso. Como Davi expressa no Salmo 51. Quem já leu o Salmo 51? Ali você tem, talvez a melhor coisa é ler, né? Você vê ali realmente o arrependimento verdadeiro, expresso nas palavras do nosso irmão Davi, depois dele ter adulterado. Ele diz: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Verso 5, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Está vendo como Davi se aborrece, ele está com nojo dele. O que eu fiz? E ele percebe toda a iniquidade do seu coração, toda a grandeza do seu pecado. Ele percebe que ele pecou contra Deus. Verso 7, purifica-me, ficarei limpo, lava-me. Verso 8, me faz ouvir júbilo e alegria, porque ele estava sentindo tristeza. Verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados. Verso 10, cria em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Verso 11, não me expulses da tua presença, não retires o teu Espírito Santo. Falamos sobre isso no sermão. Me restitui a alegria da tua salvação. Está vendo? Aqui está uma pessoa verdadeiramente arrependida. Ela perdeu, inclusive, não é que ela perdeu a salvação, ela perdeu a alegria da salvação. Ela se sente excluída da presença de Deus, ela sente profunda tristeza, se sente imunda, está pedindo Deus me lá. Sabe o que é isso? Você está sujo, né? Você, de repente, você comeu feijoada demais e foi apanhado de surpresa, não deu tempo de chegar no banheiro, né? Você está imundo, né? Você está imundo. O que você quer fazer? Você quer tomar um banho rápido, quer se lavar rápido. É isso que Davi está sentindo aqui. Deus, eu não aguento. É assim que eu estou me sentindo, melequento aqui, podre, me lava. Se a gente sentisse isso quando pecasse, haveria menos gente pecando, né, nas igrejas, né? Ou pelo menos menos gente pecando hipocritamente, ou com a cara lavada. Então, essa atitude de arrependimento que a Bíblia fala, começa com uma metanoia, mudança de arrependimento, convicção de pecado, tristeza pelos nossos atos diante de Deus, passando por abominação, por nojo de si mesmo, como nós vimos aqui. Tem um outro elemento aqui, que é importante no arrependimento, e que complementa esses outros, porque se arrependimento for só essas três coisas que eu mencionei, mudança de mente, tristeza e nojo, nós íamos cair no desespero. Mas isso tudo tem que nos levar à vida. E aqui eu queria ler um texto que está na 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que eu creio que Paulo aqui faz uma diferença muito, muito clara e boa para nós. 2 de Coríntios, capítulo 7. Paulo escreveu uma carta. Paulo estava chateado com a igreja de Corinto por causa de umas atitudes erradas que eles tinham tomado. Paulo então escreve uma carta severa contra eles, e os coríntios se arrependeram, ficaram tristes, ficaram convencidos de que tinham errado. A carta de Paulo produziu convicção deles. Olha o que é que Paulo diz, 2 de Coríntios 7, verso 9.
A partir do verso 8, aliás. Ainda que eu tenha contristado vocês com a carta, porque eles ficaram tristes, não me arrependo de ter escrito a carta. Embora já tenha me arrependido, porque eu vejo que aquela carta contristou vocês por um breve tempo. Ele está mais ou menos assim. Eu sei que eu peguei forte em vocês, mas foi bom, não estou arrependido disso. Mas estou, porque eu amo vocês. Não queria ver vocês tristes, né? Ninguém gosta quando disciplina o filho, corrige o filho, de ver o filho chorando. Mas, por outro lado, a gente sabe que precisa. Então é a atitude dele aqui. Aí no verso 9. Mas agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Agora o verso 10. Porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza que é produzida por Deus. E como é que Deus produz a tristeza? Quando Ele nos corrige através de um irmão, de uma irmã, de uma carta, de uma repreensão, né? Deus nos entristece pelo nosso pecado. Faz parte do arrependimento a tristeza. Tem que ter tristeza. Deus nos entristece. Quando Deus entristece, verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Porque uma vez que você se arrependeu, aí o que era tristeza se transforma em alegria. Né? Porque você viu que isso está lhe levando mais e mais para a salvação. Agora veja só o final do verso 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza do mundo? É o falso arrependimento. É aquela tristeza que é só um pesar. É só aquela tristeza que é só um remorso. Mas ela não produz arrependimento verdadeiro. Ela vai levar para a morte. Porque ilude a pessoa, pensando que ela se arrependeu, que ela mudou, quando na verdade não foi. Quando é Deus que está produzindo arrependimento, Ele entristece mesmo. E aquela tristeza produz mudança. Arrependimento aqui, metanoia. A pessoa muda. Mas a tristeza segundo o mundo, a pessoa sente um remorso, paga uma penitência, faz uma boa obra para compensar e depois, ufa, escapei. Não houve escapatória, não teve escape nenhum. Aquilo foi arrependimento do mundo, não produziu tristeza, foi tristeza do mundo, não produziu arrependimento verdadeiro que leva à salvação. Então, esse é o quarto ponto aqui do que eu estou falando sobre essa atitude de arrependimento. Primeiro, metanoia, mudança de mente. O segundo, tristeza. Terceiro, nojo. Mas o quarto é um arrependimento que é segundo Deus e que produz um retorno a Deus. Você voltar a Deus, arrependimento verdadeiro, produzido por Deus e que depois vai trazer a salvação. Talvez eu possa explicar isso aqui melhor na atitude de Pedro e de Judas. Os dois fizeram a mesma coisa, praticamente. Pedro negou a Jesus 3 vezes e Judas o traiu. Num certo sentido, a traição de Judas foi um pouco mais severa, dados os agravantes e as circunstâncias. Pedro negou que conhecia Jesus. Judas foi mais além, vendeu Jesus. Mas, num certo sentido, o pecado dos dois foi similar. Eram parte do mesmo colégio apostólico, eles eram membros dos 12 apóstolos, andaram com Jesus 3 anos, um o entrega às autoridades e o outro o nega 3 vezes. Judas, contudo, sentiu remorso, embora na Bíblia apareça a palavra Judas se arrependeu, mas o contexto, dando uma olhada geral, aquele não é o arrependimento verdadeiro, porque Judas foi se enforcar. O remorso, ele não... A culpa falsa, ela não dá saída, ela só traz desespero. E a pessoa não vê saída. Aquilo é tristeza segundo o mundo. Foi o que Judas sentiu, que o levou a se suicidar, sem buscar Jesus, sem se arrepender, sem pedir perdão a Deus, sem voltar atrás de verdade. Mas Pedro, ele se arrependeu de verdade. Pedro se arrependeu. E ele voltou para Jesus. Quando Jesus fala com ele, então ele demonstra arrependimento. Diz lá que quando, depois dele ter traído, o galo cantou, Pedro se lembrou e Pedro saiu e chorou amargamente. Ali era a tristeza segundo Deus que produziu arrependimento em Pedro. Então, o arrependimento verdadeiro, ele primeiro deprime, não é? No bom sentido, ele entristece, ele quebranta, faz tudo aquilo que está no Salmo 51, mas ele em seguida leva a Cristo, ele leva a Deus para a reconciliação. Por isso que você vai encontrar gente que você não consegue consolar na igreja, porque ela se recusa a fazer a segunda parte. Tem gente que parece que se alimenta de culpa o tempo todo, e você não consegue fazer com que ela perdoe, que se deixe perdoar. Ela é uma espécie de vitimização. Vitimização, você não consegue levá-la para o patamar seguinte, que é o arrependimento para a vida. Não é dizer, sim, eu pequei, sou pecador, mas meu Salvador morreu por mim, eu aceito, Deus, o teu perdão. Tem gente que não consegue se perdoar e nem aceitar o perdão de Deus, dizendo, não, mas o que eu fiz foi muito ruim, o que eu fiz não tem perdão. Gente, isso aí não é arrependimento produzido por Deus, não. Isso é arrependimento do mundo. Isso, na verdade, é um orgulho invertido. Porque para você aceitar o perdão de Deus, você tem que se humilhar mesmo. Você tem que se colocar no pó e na cinza e reconhecer que você não merece nada e que só Deus pode perdoar você. O arrependimento verdadeiro, ele leva a pessoa de volta para Deus. Ele não deixa a pessoa lá se remoendo, se vitimizando, se deprimindo, pensando em suicídio e coisa nenhuma. Mas o arrependimento que Deus produz, ele traz de fato vida. Então é essa atitude que a Escritura
nos diz. A quarta coisa, eu estou definindo aqui essa atitude de arrependimento que a Bíblia requer de nós. Falei da metanoia, mudança de mente, falei da tristeza, do nojo, do pecado e da necessidade de retornar para Deus. E aqui, a disposição, quarto lugar, a disposição para você se emendar e corrigir. Esse é a consagração do arrependimento. Isso é a diplomação, vamos dizer, é o ato final, quando existe uma disposição pronta para emendar-se e corrigir. Isso, deixa eu ilustrar a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. Você sai para almoçar com um amigo e de repente, conversa vai, conversa vem, você derrama o suco de açaí que ele pediu, sem querer, em cima dele e no paletó dele. Né? Suco de açaí. E ele está indo para o trabalho. Então, o cara que tem remorso, rapaz, desculpa, aí foi sem querer, não tem problema nenhum. Por favor, me desculpe. Né? Esse é o remorso. O arrependido, ele se levanta, ele vai tentar limpar o colega, né, vai ajudar, e ainda diz assim, quem paga a conta sou eu. Então, esse está arrependido mesmo, né? Porque ele vai até o fim. Né? Na hora que mexeu com o bolso, é sinal de arrependimento. Diz, eu pago a conta, pode deixar que eu pago a conta. Então, esse está arrependido mesmo. O outro não vai tomar providência nenhuma, vai dizer, olha, desculpa, tal, foi sem querer, tal, mas problema dele, problema do amigo, o amigo que se vire. Mas quem está arrependido, ele assume a consequência do pecado. E ele quer resolver, ele vai fazer o que ele puder para resolver. Se possível, até trocar de roupa para que o colega... Vamos trocar de roupa aqui, você vai com minha roupa para o seu trabalho. Então, essa é a última coisa que eu... A penúltima coisa que eu... Não é a última mesmo. Sobre o que é esse arrependimento verdadeiro. Ele sempre vai produzir uma disposição para você emendar-se, corrigir e reparar o mal que você fez. Isso pode envolver confissão de pecado, restituição. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, de fato, estava arrependido. Porque quando ele recebeu Jesus em casa, ele se levantou a uma certa altura e disse, Senhor, se eu roubei alguém, devolvo, e dos meus bens eu dou uma parte aos pobres. Então, como eu disse, quando o arrependimento chega no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, então, sinal de que a pessoa já se converteu mesmo. Né? O arrependimento é verdadeiro, quando a pessoa está disposta a perder, gastar, investir, pagar, restituir. Eu me lembro, antes de me converter, eu tive uma vida muito devassa, muito ruim. Cheguei, inclusive, a fazer assalto a uma armada, né? Eu digo isso abertamente que já faz 30 anos, então já prescreveu. Não adianta você me denunciar, já faz 30 anos. Mas fui bandido. E eu me lembro entre as muitas coisas que eu fiz, eu costumava ir para um bar, não é? Costumava ir para um bar lá, tomar cerveja. Era um drive-in. Você chega com o carro e o garçom serve você no carro. Isso tinha em Recife na época, não sei nem se tem hoje. E aí eu me lembro que eu costumava chegar lá, o garçom servia, eu pedia alguma coisa, o garçom saía para buscar e eu ia embora com o carro, né? Não pagava. E tinha um garçom que eu fiz isso várias vezes com ele, né? Aí depois da minha conversão eu voltei lá. João, você se lembra de mim? Claro que eu me lembro de você. Eu disse, João, quanto é que eu te devo de tudo aqui? Está aqui. Todo o dinheiro que eu fiquei devendo de todas aquelas contas. Está aqui, estou devolvendo a você agora. O queixo de João veio aqui, ele nunca viu um ladrão arrependido, né? Eu me lembro que eu fui a um posto de gasolina e que eu tinha assaltado, procurar o dono. Eu vendi um carro que eu tinha. E quando eu me converti, foi conversão e chamado. Deus me chamou para pregar o evangelho. Tinha uma parte da Bíblia que eu não conseguia pregar, que era a história de Zaqueu. Como é que eu ia pregar na história de Zaqueu? Então só tinha um jeito de eu poder pregar na história de Zaqueu. Eu fui lá no seu Luiz, o dono do posto, disse, seu Luiz, quem assaltou seu posto aqui fui eu. Eu vendi um carro, naquela época eu tinha, lembra da inflação? Eu tive que vender um carro e eu fui disposto, inclusive, a ser preso, porque foi um ano depois. Meu pai era advogado, já faleceu. Ele disse, olha, ele pode denunciar você e você vai ser preso. Eu não faço questão. Mas eu tenho que tirar isso da minha consciência. E eu tive lá no seu Luiz, dei a ele uma Bíblia e devolvi o dinheiro. Seu Luiz ficou feliz da vida porque recebeu o dinheiro de volta com juros, ainda ganhou uma Bíblia e disse, vai embora, meu filho. Deus abençoe você. Não me denunciou. E já imagina qual foi o sermão que eu preguei no domingo seguinte, né? Preguei sobre Zaqueu. O arrependimento verdadeiro, ele produz essa disposição de você assumir as consequências e resolver o que você fez errado, ainda que isso lhe custe. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. Quando você encontra uma pessoa que diz, eu estou arrependida, mas ela não está disposta a pagar o preço do arrependimento, aquele arrependimento não é verdadeiro. Lembro de uma história também, eu ainda era pastor moço, jovem, começando meu ministério, quando eu e mais 3 colegas descobrimos um caso de adultério cometido por um pastor já mais idoso e que tinha uma influência muito grande. E aí nós fomos conversar com aquele pastor, não contamos a ninguém, fomos primeiro conversar com ele, como está lá em Mateus 18, que diz que a gente tem que tratar primeiro com a pessoa. E ele chorou muito, estava muito arrependido, disse que realmente tinha feito aquilo, confessou, e nós dissemos então, e agora o que é que o senhor pretende dizer? Porque a moça com quem você fez isso, ela já começou a espalhar, e já várias pessoas na igreja estão sabendo disso, e a coisa vai se tornar pública. O que é que o senhor pretende fazer? Nós sugerimos que o senhor se ausente do ministério, o senhor se imponha uma disciplina, o senhor se ausente do ministério um tempo,
para que não continue mais a ministrar, pelo menos durante um tempo, até que o presbitério resolve tudo. Ah, não posso fazer isso. Isso eu não posso fazer porque eu tenho um nome, tenho um ministério, tenho uma reputação e tudo mais. Ali a gente percebeu que não havia arrependimento verdadeiro. Não tinha arrependimento verdadeiro. Porque quando ele existe, a pessoa vai fazer tudo o que tiver ao alcance dela para resolver a situação. Caminhando já aqui para o final, eu quero falar sobre a questão das motivações. Esse é outro caso aqui importante. Quando a gente fala de arrependimento, a gente tem que lembrar que o arrependimento tem que vir pelo motivo certo. Tem motivos errados pelos quais as pessoas se arrependem. Tipo assim, eu estou sofrendo e quero parar de sofrer. Por isso eu vou me arrepender. Vou pedir perdão para me aliviar. Ou então eu fui apanhado. Me lembro de um caso também, quando pastoreava no Nordeste, de uma senhora que veio dizer para mim: pastor, meu marido está me traindo. Queria que o senhor falasse com eles. Minha irmã, isso é uma acusação séria. A senhora tem prova? Não, não tenho prova não. É coisa de mulher. É intuição. Eu sei que ele está me traindo. Mas eu não posso fazer isso só na base da intuição feminina, né? Isso não vai valer. Pô, fale com meu marido. Tá bom. Convidei o cidadão e ele veio ao meu escritório e disse: pastor, isso é conversa da minha mulher. Minha mulher sempre foi ciumenta. Desde o tempo que a gente namorava lá na igreja, ela ficava com ciúme das outras meninas. Não podia me ver conversando com uma garota que ela vinha com ciúme. Ela foi ciumenta a vida toda. Ela fica vendo coisas. Não dei. Eu amo minha mulher, pastor. Sou fiel a ela. Tá bom. Aí disse para a senhora: olha, seu marido esteve aqui comigo. Eu sou treinado em detectar mentira, né? Porque isso é uma coisa que o pastor aprende. Tem um curso secreto que a gente faz no seminário, né? Para detectar o cara que está mentindo. Ele passou no detector de mentira. Não demorou muito, ela voltou com o celular dele. Achei, pastor, está aqui. Dá uma olhada aqui nas mensagens. Aqui. E de fato no celular estava a troca de mensagens do marido com a fulana. Aí eu chamei o cidadão. Sua mulher está insistindo que você está traindo. Pastor, que nada. Eu amo minha mulher, sou fiel à minha mulher. Se isso aqui. Pastor. É verdade. Eu estou tão arrependido, pastor. Pergunta é: se ele não tivesse sido apanhado, ele teria se arrependido? Tem gente que se arrepende porque foi apanhado. Se arrepende porque foi apanhado. Então, o arrependimento verdadeiro não deveria vir porque você foi apanhado. Embora é melhor que venha assim do que não venha nunca. Como Davi, que adulterou com Batseba, estava com a consciência endurecida, o profeta Natan chega, coloca o dedo no nariz dele e diz: tu és o homem. E ele se arrepende ali. Mas o bom é que a gente se arrependa pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? Ofendi a Deus, ofendi meu próximo, entristeci o Espírito Santo. Cristo já morreu por mim, já derramou seu sangue precioso pelos meus pecados. E eu estou aqui ofendendo a Deus, sendo hipócrita. Eu não posso mais continuar a minha vida desse jeito. Essa é a motivação correta. Senão você vai ser como Faraó. Está escrito lá no livro de Êxodo. Que diz que a Faraó se arrependeu. Primeiro, Faraó não deixava o povo ir. Aí Deus mandava praga. Aí de lá, Faraó se arrependeu. Chamou Moisés e disse: pode ir embora. Quando Moisés ia saindo, Faraó se arrependeu do arrependimento e disse: não sai ninguém. Aí praga de novo. Aí Faraó chama Moisés: vai embora. Moisés está indo embora, Faraó se arrepende e diz: volta. Entende esse tipo de arrependimento? Que na verdade não é arrependimento verdadeiro. Aquele de Faraó não foi arrependimento verdadeiro. Diz lá o texto que ele se arrependeu várias vezes de ter deixado o povo embora. A última vez ele mandou o exército atrás, quando o povo saiu, né? Foi o último arrependimento dele. Então tem gente que é assim. Se arrepende porque está vendo que a situação vai ficar ruim, está vendo que há um risco dele perder sua situação. Então o coração humano ele é tão enganoso que é possível alguém se arrepender pelo motivo errado. Mas o arrependimento verdadeiro, ele vai produzir tristeza, convicção, mudança de mente, vai produzir disposição para se emendar, não importa qual seja o preço que você vai ter que pagar por isso. Agora terminando, de verdade. Tem alguns erros que tem alguns perigos que nós temos que evitar com relação à experiência do arrependimento. Primeiro, não confunda arrependimento com sentimento. Não confunda. Me lembro uma vez que eu fiquei com muita raiva de um outro pastor. Eu era moço, pastor moço. Não quer dizer que depois de velho eu não fico. Eu continuo ficando com raiva de alguém. Mas eu me lembro bem dessa experiência. O pastor que eu era novinho no ministério, ele me ofendeu publicamente numa reunião lá. E eu estava com raiva dele, muita raiva dele. E eu me lembro exatamente o momento. Eu estava na minha motinha, tinha uma Hondinha 125. Estava indo de casa para o seminário, da aula. E a minha cabeça estava 1000 por hora. Eu sentindo que aquela minha ação, aquele meu sentimento de ódio contra aquele pastor não era de Deus. Mas eu não estava sentindo a menor vontade de me arrepender. Não estava. Sabe como é isso, né? E é ruim quando chega alguém e estraga, né? Aquele gostinho de você ficar com raiva, né? E Deus estava querendo estragar aquele meu prazer secreto de justiça ofendida. Não é isso que acontece? Às vezes a pessoa ofende a gente, você se sente ofendido, né? E você se sente no direito de ficar com raiva. E quando chega alguém e faz você perdoar a pessoa, ela estragou, né? Aquele gostinho que você estava sentindo de ficar com raiva.
Eu estava pilotando a moto, indo e Deus na minha cabeça, até que eu entendi, eu tinha que me arrepender. E eu disse, Deus, eu perdoo esse pastor agora. Não estou sentindo a menor tristeza, não estou sentindo nada agora. Mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Então eu quero perdoá-lo agora. Eu estou arrependido dessa raiva que eu estou sentindo e eu quero dizer que eu o perdoo agora. Não demorou, não cheguei no seminário e a raiva tinha saído do meu coração. Você não precisa esperar sentimento, porque arrependimento é uma decisão, é uma atitude que você, é uma mudança de mente, não é questão de você sentir que você tem que perdoar, você sentir vontade de perdoar, você tem que pedir perdão e se arrepender, porque Deus diz que você tem que se arrepender. E nem sempre a gente tem vontade de fazer o que Deus diz, a gente sabe que está ali e sabe que tem que fazer. Então não fique esperando sentir vontade de se arrepender. Se arrependa, é uma atitude que você toma, é uma decisão que você toma, é um caminho que você escolhe. Mas você não é calvinista? Você está falando de escolha, de decisão aí? Virou arminiano, livre-arbítrio, né? Os calvinistas sempre acreditaram nisso, sempre acreditaram na Bíblia, que Deus chega para nós e manda em verdade que a gente se arrependa. É claro que depois que você se arrependeu, depois que você fez tudo certo, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus, se não fosse o Senhor que me tomou pela mão e me guiou e fez isso comigo, eu jamais teria me arrependido. Mas enquanto você não olha para trás, você está olhando para frente, você tem que se arrepender. Escolha, decida, é o caminho do arrependimento. Depois você vai olhar para trás e vai ver que foi Deus que levou você a fazer isso, mas no momento você tem que fazer isso. Então cuidado, não fique esperando o sentimento, é uma decisão que você tem que tomar. Outro perigo aqui é a introspecção mórbida. O que é que acontece? Pessoas que passam por uma profunda convicção de pecado, às vezes correm o risco, que aconteceu no período posterior dos puritanos, de ficar examinando demais o coração para encontrar coisa errada. Eu passei por um período desse quando era novo convertido. Eu tinha uma consciência tão clara da santidade de Deus e do meu coração pecaminoso, que eu gastava às vezes horas durante o dia, prostrado diante de Deus, examinando as coisas mais profundas do meu coração para ver se tinha alguma motivação errada, alguma coisa errada para poder confessar. E o que acontece? Eu caía num labirinto, como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Um dos problemas trazidos pelo pecado é que ele afetou a sua capacidade de autoanálise. Por mais maduro que você seja, por mais esclarecido que você seja, você nunca vai conseguir entender completamente as intenções e motivações do seu coração. Então vai ter que ter uma hora que você vai dizer a Deus, Deus, você vai ter que orar como salmista, perdoa os meus pecados ocultos. Lembra do salmo? Que Davi diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, porque eu não consigo ver tudo de errado que eu faço. Eu não consigo perceber todas as intenções do meu coração. Então eu já me arrependo aqui a granel, né? A gente pega no varejo, mas às vezes tem que pedir perdão no atacado. Porque você não vai conseguir. Então resista. Não estou dizendo que você não deve fazer uma introspecção. Sim, você deve analisar o seu coração. Aliás, essa foi uma das coisas boas que John Wesley, pai do metodismo, fez. Quando ele criou os grupos de comunhão, ele tinha um método que aquele grupo seguia. Por isso que a denominação dele virou metodista. E parte do método era gastar um tempo para você analisar, durante o dia, as coisas erradas que você fez. Você fazer um levantamento diário de todas as suas ações. Isso é bom, mas você pode correr o risco de mergulhar demais no poço sem fundo que é o seu coração. E se desesperar e ficar confuso. Então, se você vai fazer isso, você tem que fazer isso à luz da doutrina da graça e da cruz. Que Deus lhe perdoa e que você é justificado pela graça, não por obras. Você não é justificado pela introspecção do seu coração e você não é justificado pela sua capacidade de confessar os pecados, mas pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então não perca de vista a cruz na hora do arrependimento, senão é desespero. Na hora de você se arrepender, se quebrar diante de Deus, se você não mantiver a cruz diante de você e o sangue que foi derramado por você, você vai cair no desespero. Por isso que tem muita gente, as seitas exploram isso e criam um sistema de escravidão das pessoas a determinadas regras e normas, que não dá saída. Mas nós temos a liberdade e a alegria que vem do perdão que é dado por Jesus. Bom, gente, última coisa para você lembrar. E aqui é difícil. Isso aqui eu até hoje não sei direito fazer a diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás. O diabo é tão esperto que quando o crente cai em pecado, quando ele vê que o crente cai em pecado, ele vem acusar. O Espírito Santo vem convencer do pecado, mas Satanás vem acusar. E às vezes você não consegue perceber muito a diferença. Porque o Espírito Santo vai dizer assim, é mais ou menos assim, você pecou. Você pecou contra Deus, pecou nisso, pecou naquilo, né? E o Espírito Santo vai nos convencer de que nós pecamos. O diabo vem dizer a mesma coisa, você pecou. Só que o Espírito Santo vai dizer assim, você pecou, mas Cristo morreu por você. Você pecou, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você pecou, mas Deus é misericordioso e bom, Ele sabe quem é você. Ele pode perdoar você, é isso que o Espírito Santo vai dizer. Satanás, ele começa da mesma forma. Você pecou. Não tem mais jeito para você. É a 5ª vez que você faz isso hoje. Não tem mais perdão. Você não é nem crente.
Nem adianta orar para Deus. Deus está muito furioso com você. Percebe qual é a diferença? A diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás parece muito uma coisa com a outra. É que um mostra a luz no final do túnel, o Espírito Santo, e Satanás não mostra luz nenhuma. Ele leva você ao desespero, à culpa, a não querer orar, a se afastar de Deus, dos irmãos, largar o cristianismo e tudo. Se for assim, isso não é tristeza segundo Deus. Isso é tristeza segundo o mundo. Isso é o diabo fazendo isso para levar você longe de Deus. Mas quando você cai, que vem a convicção de pecado, que vem aquela persuasão de que você errou, mas sempre com esperança, aí é o Espírito de Deus agindo no verdadeiro crente, levando ele ao arrependimento sincero.